alegria com os seus nomes da paz, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Hoje vamos começar a segunda carta de Timóteo. A primeira já estudamos de forma sistemática, maravilha. Lição de número 6, 7. Lição de número 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Diz assim: reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. O texto diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Verdade prática: o Evangelho é um depósito inesgotável de fé que Deus nos confiou para transmitir a nossos filhos e netos. Oremos ao Senhor Deus, verdade prática, depois faremos a leitura bíblica com todos. 18 versículos apenas. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo, por esse momento, esse estudo dominical. Ontem a palavra, meu Deus, o congresso que teve ali no auge, meu Deus, a tua palavra, o ensino, os métodos, Senhor, mostrados, ó Deus, não tão novos, mas renovados, Senhor, mudados, Senhor, ó Deus, obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela palavra, por ter nos levado até ali, os que puderam, os que não puderam, Senhor, abençoe cada um, meu Pai. Nesse dia, Senhor, estaremos encerrando esse congresso, hoje à noite, Deus, porque a tua palavra jamais volta vazia. O teu ensino, Senhor, jamais volta vazio, Senhor. Ó Deus, a tua palavra é eficaz, é pura, é verdadeira, é inerrante, Senhor. Ó Deus eterno, nos abençoe, nos ajude, nos dê tua graça. E nessa manhã, Senhor, este ensino, este capítulo 1, Senhor, que possa ser, Senhor, por nós absolvido, Senhor, que possa ser por nós, Senhor, mudado, Deus, nossas vidas, conduta, Senhor. A tua palavra faz isso. Ela informa, ela forma e ela transforma também, Deus. Abençoe, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler esse pequeno capítulo. Okay? 9 versículos, irmãos, 9, acompanhe. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das suas lágrimas, estou ansioso por viver para ver teus olhos de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, pois, te admoesto que me analises como Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso
amou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Louvado seja Deus. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Opa, vai lá. Mantém no padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom decoro, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onésimo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas aflições. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor me conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor que eu, quanto serviço te prestou ele em Éfeso. Amém, glória a Deus. Professor Robson, podem sentar. Esta é a nossa escola, a escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual. Que tenha essa escola, com certeza está doente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que Deus vai falar tremendamente na nossa vida, até porque o que vai ser mencionado não são vãs doutrinas, né? É o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que transforma o mais vil pecador, né? Aleluia. Nosso estudo é o de número 7, né? 2 Timóteo, capítulo 1. A gente está iniciando, então, aqui a segunda epístola, né? De Timóteo, de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo. E vamos iniciar porque tem muitas coisas boas para nós aprendermos juntos, tirarmos as nossas dúvidas. Eu sempre gosto de frisar que nós estamos numa escola, e como toda boa escola temos professores, que é o Espírito Santo de Deus, alunos, temos dúvidas. Seria bom que nós não saíssemos daqui com dúvidas, né? Na medida do possível. Tem pastores aqui que podem nos instruir, nos orientar melhor, se caso houver alguma dúvida. Então fique à vontade, nós estamos numa escola. Se você quiser, levante sua mão, que alguém leve o microfone, você pergunta e a gente começa a interagir aqui para a glória de Deus. Amados, o título da nossa lição está escrito lá no título da nossa lição: reaviva o dom que há. Vamos lá, eu sei que todo mundo tomou aquele cafezão abençoado. Sei que outros estão ainda mais cheios porque estão no sacrifício, né?
Então o poder de Deus está aí transbordando. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1, o assunto da nossa lição é viva. Glória a Deus. Agora, nosso texto áureo: por esta razão, pois te admoesto que reavives o quê? O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Aí nós temos aqui a divisão da nossa lição, né? A verdade prática: o Evangelho é um depósito inesgotável de fé que Deus nos confiou para transmitir a nossos filhos e netos. Vamos falar dessa herança aí. E vamos pular logo para a lição. Temos aqui uma introdução e o que eu queria comentar com os irmãos. Coisa interessante, né? A primeira epístola a Paulo, ele trata de assuntos eclesiásticos, trata de uma forma mais formal, né? Com o seu discípulo Timóteo. E a gente percebe que existe uma diferença na segunda epístola, né? A segunda epístola seria, na realidade, o que? Um testamento espiritual, não é isso? A gente está percebendo com a leitura de 1 Timóteo e dos capítulos que se seguirão, que Paulo está entregando o cajado, não é isso? É um testamento. E para que aconteça isso, Timóteo tem que estar no centro da vontade de Paulo, não de Deus. A gente vai perceber isso durante o estudo da nossa lição, né? Então começa junto comigo lá no primeiro tópico, que diz assim, ó: fé que habita em ti. Glória a Deus, fé que habita em ti. O primeiro tópico diz assim, olha: ao amado filho Timóteo. Está baseado lá no versículo 2 do capítulo que foi lido aqui nessa manhã. O que é que eu queria que os irmãos dialogassem comigo nessa manhã? O que seria, né, esse primeiro item, ao amado filho Timóteo? Olha a colocação que Paulo faz sobre o seu discípulo. Eu coloquei aqui num pequeno estudo, o esboço que fiz. A Bíblia usa a linguagem familiar, sempre. A gente sempre vai ver Deus querendo falar para a sua igreja e revelar para a sua igreja através da família. E quando ele diz, olha, ao amado filho Timóteo, ele está querendo já passar para nós uma informação que é preciosa, que é o relacionamento que há entre Paulo e Timóteo. Não é só um filho, é um amado filho. Ou seja, para Timóteo ter toda essa valorização que Paulo dá a Timóteo, ele plantou alguma coisa, ele fez alguma coisa, não é isso? A gente não trata todo mundo como um amado filho, não é isso? Então Paulo, ele teve que cultivar isso no coração do seu próprio mestre, Paulo. Então Deus, ele se revela com essa linguagem familiar. Paulo assume nesse momento aqui, quando ele diz, olha, ao amado filho. Era um filho biológico de Paulo? O que vocês podem dizer? Me ajudem aí. Vamos interagir. Não, né? Era um filho o quê? Filho o quê? Na fé. Então Paulo é um pai na fé. Não é isso? Então Paulo assume aqui o papel de pai na fé. Como é o nome disso, queridos? Uma teologia mais prática para a igreja. Como é o nome disso? Você se tornar pai na fé ou mãe na fé. Glória a Deus. Tem um nome para isso, não é? Como é que chamamos? Discipulado. Discipulado. Então, fazer discípulos sem ser pai e mãe na fé não existe.
Não é isso? Eis a questão, né? E discipulado seria o quê? Seria uma mentoria, trazendo para os dias atuais que está aí em voga, né? Coach, mentor, e outras palavras aí. Seria uma mentoria. E o que seria essa mentoria? É você pegar realmente na mão e ensinar cada detalhe que é importante. Então Paulo faz isso, né? Se torna o pai na fé de Timóteo, pega na mão dele e ensina os detalhes da fé e do Evangelho, para que ele não viesse cair nas ciladas, astúcias do maligno, que a gente vai perceber também no texto bíblico, que a gente já lemos e estudamos aqui nas lições passadas, né? As falsas doutrinas que ali estavam presentes. E um exemplo, queridos, que devemos ser pai na fé. Onde é que nós encontramos na Bíblia Sagrada o maior exemplo que nos convida a ser que nem Paulo, pai na fé de muitos? Adivinha que texto é esse? Que passagem? Que momento é esse? É o momento da grande comissão. A grande comissão não é um convite para todos nós, sem exceção, ser pai ou mãe na fé? Olha que interessante, quantos estão fazendo isso na prática? Eu sou o primeiro a dizer que não estou fazendo. Então a palavra primeiro é para mim. Glória a Deus. Por quê? Porque eu preciso focar no ano de 2026 e dizer, olha, eu preciso ser pai na fé. Aleluia. Porque tem alguém que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Tem alguém que precisa, nesse exato momento, tomar uma direção diferente. E para isso eu tenho que ser pai, você tem que ser mãe. Nós temos que ter essa responsabilidade que o Evangelho nos coloca. E lá na grande comissão, em Mateus 28, 19, diz, né? Portanto, ide, fazei o quê? Fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Fazer discípulos não é fácil, é se tornar pai na fé. E qual é o pai que vendo o filho em extrema necessidade vira as costas? Então o evangelismo ele passa por isso, né? Por essa preocupação, e é uma preocupação individual. E olha, isso é bem antigo, viu, queridos? Eu cheguei a fazer, eu não sei se o pastor Guilherme foi professor na época, mas eu cheguei a fazer o curso de missiologia pelo CETAD, e desde aquela época, pastor, nós já batíamos na questão do problema da retenção. A gente costuma fazer aquela comparação, né, aquela metáfora que a porta da frente é menor do que a porta dos fundos. E tem a ver intimamente com aquilo que nós estamos tratando, discipulado. Porque se você não for um pai na fé, a pessoa vai ser órfã. Então é um prato cheio para que Satanás aqui faça com que alargue mesmo a porta de trás. E as pessoas saiam sem conhecer, sem que haja a transformação, a conversão e outros processos que são importantes para a salvação humana. Então, amados, ao amado filho Timóteo, já começa a descrição do carinho que Paulo tem ao seu discípulo. Dando continuidade, número 2, oração e saudade. Não é isso? Quem é que pode ler o versículo desse tópico, desse item número 2, oração e saudade aí? Alguém pode ler para nós? Oração e saudade. Eu queria que alguém pegasse o microfone para a gente poder interagir. Quem quiser ler, levante sua mão, deixa Deus te usar. O que é que diz ali?
Dou graças a Deus, a quem o quê? Desde os meus antepassados. Glória a Deus, né? Está lá na tela, o irmão Nelson é rápido. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência que suja, não pura, limpa. Porque sem cessar, uma lição importante para a igreja e um desafio atual, a oração. Me lembro de ti nas minhas orações. Ainda faz questão de dizer, olha, dia e noite. Porque tem gente que está fazendo já de forma esporádica. Uma vez, não é isso? Ou outra. Isso aqui reflete numa vida de oração. Oração e saudade. Oração, consciência pura de uma vida de oração. Paulo demonstra que também foi um dia discípulo aqui. Porque olha que ele diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Desde os meus antepassados, ele está dizendo assim mesmo para Timóteo, olha Timóteo, hoje você é discípulo, mas teve um dia que eu já fui também. Teve um dia que eu já sentei onde você está sentado. E sirvo com consciência pura, ou seja, até hoje o dever cumprido. A minha missão até hoje está de pé. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu sou um obreiro aprovado e quero fazer você também um obreiro aprovado, porque liderança é isso, né? Liderança é isso. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Paulo teve um momento de discípulo também, de ser discípulo. E a gente aprende isso nas próprias Escrituras Sagradas. Foi um dia também discípulo e recebeu um treinamento profundo sobre a tutela do Rabino Gamaliel em Jerusalém. Então eu fico imaginando Paulo estudando livros de Salmos, por exemplo. Lá no Salmos 88:1, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Isso remete-se a uma vida de quê? De oração. A importância da oração na nossa vida como cristão. É tão importante que o próprio Cristo diz o quê? Ele fala sobre um casamento que é infalível na vida de qualquer que serve a Deus. Oração e vigilância. Vigiar e orar. Paulo, em outro momento, diz que nós temos que orar sem cessar. Aí em Tessalonicenses, né? Então nós já sabemos que a oração é importante, ele está fazendo o testemunho dele mesmo, né? Que desde os seus antepassados sirvo com consciência pura, ou seja, aquele livro de Salmos que me ensinou a orar de dia e de noite, estou fazendo até hoje. Então, o que ele está passando para Timóteo, ele está vivendo. Olha a coerência. Que a gente sabe que tem pessoas que sobem no púlpito e lá fora despregam a palavra de Deus. É ou não é verdade? Aqui nós estamos vendo o quê? Hipocrisia? Não. A gente estamos vendo exemplo na prática de quem está ensinando o seu discípulo. E fala aqui também sobre saudade. O que trazem saudades para a gente? O que te traz saudade? Será que é aquele escândalo? Não traz saudade. Será que é aquele problema? Não, também não. Geralmente o que traz saudades para a gente são boas lembranças, não é isso?
E ele tinha tantas boas lembranças de Timóteo, que a própria palavra de Deus diz isso, né? O texto que nós, não lembro, o capítulo 1, nos traz essa verdade. E por que saudade, queridos? Ele sente ali. Lembra que Paulo está dentro de um contexto meio difícil, né? Ele está dentro de uma prisão romana, diferente da primeira prisão que ele teve, que era mais ou menos ali um semi-aberto, né? Ele ainda tinha uma certa liberdade aí, não. Ele está numa masmorra, num local mesmo insalubre, onde as pessoas pegavam ali lepra, vários tipos de doenças. Ele está na sala do martírio, né? Ele está prestes a receber a punição. E por um crime, né, que foi imputado a ele lá naquele momento, que foi incendiar aqueles incendiários lá no governo de Nero. Então não tem como a pessoa não sentir saudade, né? Ele está isolado, ele está num momento difícil. Mas olha que interessante, a gente vamos aprender que nesses momentos difíceis, Paulo ali não baixa a guarda, não é isso? Ele traz ensinamentos nos momentos mais difíceis da vida dele. Olha que precioso é essa lição. Olha que lição é para a nossa vida. Porque é difícil, né, queridos? A gente falar, mas fazer isso que Paulo está fazendo aqui exige muito da nossa personalidade. Porque ele poderia ali reclamar, murmurar, ele está preso. E olha a dificuldade, pastor Cláudio, dele passar essa mensagem para Timóteo. Porque Timóteo é jovem, né? Já aprendemos aqui na primeira carta. Timóteo tem lá o seu problema também de saúde, como todos nós às vezes temos um probleminha lá de saúde, que acaba interferindo no nosso dia a dia. Então Timóteo tem seus desafios, né? Não é isso? E ele sente saudade, por quê? Porque onde ele está, a gente sente saudade. E principalmente saudade de momentos bons. O que é que a Bíblia e a lição nos traz aí? Descreve um momento de solidão na prisão e a importância do que? Da comunhão. O que traz a saudade para ele é a comunhão. E a comunhão, pois existem pessoas que curam, glória a Deus. Queria abrir um parênteses. Que vem na lembrança de Paulo o choro de Timóteo, aquela comunhão, o trabalho que eles faziam juntos para a obra de Deus, nos traz o que? Pessoas que curam, glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque, amados, quero que vocês sejam sinceros comigo. Existem pessoas tóxicas. Existe aquela pessoa que quando entra você já se sente mal. Existem? Ou eu estou falando coisas aqui da minha cabeça? Tem, né? O pastor Cláudio disse tem, em alta voz aqui. Então, assim como existem pessoas desse tipo, dessa natureza, existem pessoas que curam. Ele está apressado em querer ver Timóteo. Não é à toa, queridos. Aquele jovem carregava consigo uma fé inabalável. Então, às vezes, a gente quer chegar próximo de uma pessoa só porque ela é altruísta, porque ela é positiva. Eu não vou ali porque aquela... Meu Deus, aquele irmão só conta derrota. Não é isso? Então, às vezes, a gente está querendo uma palavra de ânimo, de motivação. Lembra que a situação de Timóteo não está fácil. Então, Deus precisa usar Paulo para escrever a ele dessa forma, demonstrando que saudade, carinho, amor de estar perto de um amigo de verdade, que colaborou com ele ali no evangelismo e nas missões do primeiro século da igreja. Então existem pessoas que curam, né?
Provérbios 18:24 diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Com certeza era o que acontecia ali no relacionamento de Paulo com Timóteo. Apesar de não ser da sua família, mas era um amigo mais chegado do que o irmão. Então, fica a dica para a gente. Temos que ouvir falar da nossa pessoa nesse sentido. Temos que ser pessoas positivas, pessoas que preguem o Evangelho, que vivam o Evangelho, que deem bom testemunho, porque o testemunho é a experiência pessoal e real de cada um de nós. E isso com certeza vai interferir na vida de outros. Então, oração e saudade. Número 3, a mesma fé de Lloyd e Eunice. Versículo 5, lá no capítulo 1. Quem é que pode ler, queridos? A mesma fé de Lloyd e de Eunice. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também é em ti. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pela recordação que guardo de tua fé sem, diga lá comigo, fé sem fingimento. Fé sem fingimento. E o que seria essa fé sem fingimento? Glória a Deus. É uma fé o quê? Autêntica. Não é isso? É uma fé íntegra. Não é isso? E quando é que a gente coloca a nossa fé à prova? Para saber se ela é íntegra e autêntica. Adivinha? Através das circunstâncias da vida. Teve um momento que os romanos olharam para Pedro e disseram que, olha, tu é um deles também. Tu te fala como um deles. Acusando Pedro. O que foi que Pedro disse? Eu não. Vocês estão enganados. Vocês devem estar confundindo as coisas. Eu não. Que é o momento que Pedro nega a Jesus. Que fé é essa? É uma fé sem fingimento? É uma fé autêntica? É um exemplo de fé que é fingida. Porque no momento da maior dificuldade, que foi o início da perseguição da igreja, ele nega. Então a nossa fé tem que ser o quê? Sem fingimento. A mesma, ainda sobre a fé sem fingimento, ausência de hipocrisia, Mateus 26, 73 e 74, que seria o texto bíblico lá de Pedro, né? A tua fé, a tua fala te denuncia, o texto diz. Perseverança nas provações. Queridos, fé sem fingimento foi o que gerou Hebreus capítulo 11. Quem é que lembra lá de Hebreus capítulo 11? É a galeria dos heróis da fé. Sabe o que é interessante? Que a galeria ainda está lá e está sendo escrita até hoje. Glória a Deus. E o nosso nome tem que estar lá também. Nós somos candidatos a estar lá. Não parou. A galeria da fé não parou ali. Continua sendo escrita até os dias atuais. Então essa fé genuína que gerou a galeria dos heróis da fé da Hebreus 11. Podemos citar pelo menos um. Quem é que pode nos ajudar? Um exemplo
lá da galeria dos Heróis da Fé, que teve uma fé genuína e pagou um alto preço. Eles são conhecidos como os mártires da igreja. Quem é que pode citar aí? Pelo menos um. Existem vários. Vou dar uma dica. Um que foi apedrejado. Quem? Estevão. Glória a Deus. Fé genuína. Poderia muito bem ter negado, né, a Jesus. Pelo menos não ia morrer apedrejado. Mas não optou. Porque o propósito era maior. E a gente vamos falar sobre o propósito, sobre vocação, sobre chamado, sobre dom. Então, amados, perseverança nas provações. Compromisso prático. A relação de Paulo com seu discípulo Timóteo. Fé sem fingimento. Não é isso? A fé geracional agora é o legado da fé, que é a continuidade do versículo. Olha o que diz. Não, pode deixar no mesmo versículo, meu irmão. Isso, obrigado. Deus abençoe. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimentos, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Glória a Deus. A gente está falando do que aí, queridos? De uma fé geracional, né? De um legado de fé. Amados, quem tem família aqui, levante sua mão. Glória a Deus. Adivinha qual é a maior herança que você pode deixar para a sua família? É a fé. Apesar do texto não citar que houve ali um casamento que a gente pode dizer de jugo desigual, né, pastor? Porque lembrando que o pai de Timóteo não era cristão, era grego, era um gentio, então, né, considerado um gentio. Então, apesar do jugo desigual, o que pesou mais foi o quê? O ensino da sua mãe, da sua avó. Então, olha a importância, abrindo parênteses, na criação dos filhos. Timóteo herdou essa fé. Então foi muito fácil, pastor, evangelizar Timóteo, porque ele já tinha uma fé viva na sua mente, herdada de sua mãe e de sua avó. Não esquecendo que o jugo desigual é um cabo de guerra. Por isso está escrito na palavra de Deus, está expresso. E é um parênteses que eu abro aqui, a importância de nós termos em mente essa dica de Deus para a nossa vida. Aí eu não tenho como fazer algumas citações. Abraham Lincoln, ele diz assim: olha, tudo que sou ou pretendo ser, devo a um anjo, a minha mãe. Nesse momento aqui nós estamos vivendo a força do patriarcalismo. Então o pai é aquele que sai para trabalhar, que controla, que dá as rédeas, que impõe. E os filhos ficavam, adivinha com quem? Com a mãe. Mudou um pouquinho, né? Agora o feminismo tenta transformar tudo isso. Mas tem muitas famílias que o pai ainda continua sendo o provedor e a mãe fica em casa. Eu posso dar o meu exemplo, até porque são 3 filhos. Eu digo para minha esposa: olha, a gente pode delegar essa função, mas você acha interessante? Será que alguém substitui o carinho, o amor e a educação de uma mãe? Eu não quero ser antiquado, só estou fazendo uma pergunta. Será que alguém substitui?
Você pagando o salário que for, alguém substitui essa função? Glória a Deus. Então, por isso, Timóteo foi muito bem ensinado, né? A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Dando continuidade, queridos, aqui à fé geracional. A tua mãe, Eunice, estou certo de que também ele tinha certeza dessa fé. Como é que você tem essa certeza de fé, queridos? Qual é o intuito da fé? O que seria a fé? Para que serve a fé? Para Paulo ter certeza que há em ti, é porque ele já provou isso, né? Ele já demonstrou que Timóteo tinha essa fé, que foi herdada. Então, queridos, sempre que a vida te desafiar, dobre a aposta, porque você está com Deus. E a sua fé é inabalável em Deus. E nada vai conseguir destruir esse relacionamento que você tem com Deus. E é a sua fé que vai colocar em prática isso. Exemplo, no momento da dificuldade, no momento do desemprego, no momento da enfermidade, é a sua fé que vai demonstrar tudo isso. Tópico número 2: reaviva o dom que há em ti. É o texto áureo da nossa lição, né? Olha que bênção e importância. Número 1: o dom e chamado de Deus. Versículo 6, para quem está acompanhando lá na Bíblia Sagrada. Aí, amados, não tem como a gente iniciar com alguns conceitos. Por exemplo, olha só o que diz lá: por esta razão. Por esta razão. Que razão? Qual é a razão que Paulo está dizendo aí? É o versículo anterior, né? Da tua fé, do teu caráter. Glória a Deus. Crente verdadeiro. Perfeito. É isso aí. Por esta razão, pois, te admoesto, chamo a tua atenção, faço uma advertência, que reavives o dom de Deus que há em ti. Que reavives o dom de Deus que há em ti. Mas o que seria esse dom que Paulo está dizendo? A gente está falando aqui do dom ministerial, tudo indica, né? Mas pode ser os dons espirituais, que é uma outra coisa? Pode sim. É tudo aquilo que não vem de você, vem de Deus. É algo sobrenatural, né? É espiritual. Só que aí nós temos que também entender sobre o chamado, né? O item diz assim: olha, o dom e o chamado de Deus. Aí eu pergunto para a igreja alguns conceitos importantes. Você já entendeu o que é chamado, o que é vocação e propósito? Porque o que faz um homem dentro de uma cadeia, de um calabouço romano, escrever uma carta com esse teor? Só a vocação. Por causa de um propósito maior, glória a Deus, que todos nós temos também. Então, vocação, chamado e propósito parecem sinônimos, né? Só que tem uma pequena diferença. Vamos aprender. Chamado é o convite que é soberano de Deus. Lembra quando a Bíblia diz: olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o convite soberano de Deus, o Evangelho vai ser pregado. Esse é o chamado. Quando o Evangelho é anunciado, as boas novas é trazida à tona, está sendo feito o chamado. Não é isso? Olha que interessante. E os escolhidos? Eu acho que eu estou vendo eles aqui sentados. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque os escolhidos, eles foram chamados e não negaram a sua fé. Vivem de acordo com o propósito
que é muito maior que a gente mesmo. Aleluia. Que é o que faz Paulo escrever de uma cadeia uma carta tão bela e pastoral no 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então, queridos, o chamado é o convite soberano de Deus. Está lá em Mateus 22,14, quem quiser procurar depois. Vocação é um serviço prático. Então Deus chama, só que cada um de nós temos um talento, né? Diferente. Como é que chamamos para isso? A vocação. É tão verdade que Deus ele escolhe algumas pessoas para mestres, outros para doutores, outros para pastores. O que ele está colocando em voga aí seria o quê? A vocação. Esses dons ministeriais têm a ver com a vocação. E como é que a gente descobre o que Deus tem para a minha vida, irmão Robson? Será que eu pego lá e tiro na sorte? Ou então faço algumas... Eu lembro que logo quando aceitei Jesus tinha umas formas de tu preencher um formulário e descobrir mais ou menos o que era a tua vocação. Queridos, a melhor forma de descobrir a vocação é a oração. É a intimidade com Deus. E os dons ministeriais, os dons espirituais, é para capacitar essa vocação. Glória a Deus. E por último, o propósito, é o plano eterno. Quem é que pode ler lá Efésios 1:11? Pegue lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 11. Vamos lá ver sobre o propósito. Olha como o propósito era maior do que Paulo. Por isso que ele estava preso e fazendo ali a vontade do eterno Deus. Olha aí. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o quê? O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Glória a Deus. Então o propósito é maior. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? É a salvação, né? Lembra que estava tudo maravilha lá no Éden. Entrou o pecado, quebrou-se o quê? O elo. Então, todas as dispensações, todas as formas que Deus prove para trazer o quê? A salvação. O elo de volta, que foi rompido, que foi quebrado. Então, o propósito de Deus é a salvação. Então, tudo é em prol da salvação. Aí nós temos aqui, olha, o dom e o chamado de Deus. A palavra dom, aqui, lá no versículo 6, o irmão nosso pode colocar lá para a gente, ela aparece 2 vezes nas epístolas. Uma lá na primeira epístola, que traz um tom diferente, e aqui na segunda epístola, não é isso? Vocês lembram lá da primeira epístola, quando aparece a palavra dom? Lá em 1 Timóteo 4,14, a palavra dom ela aparece e diz assim: não desprezes o dom. E aqui para nós, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, é diferente, né? Porque diz o quê? Desperte o dom. Então no capítulo, na primeira epístola diz o quê? Não desprezes. E aqui para nós, na nossa lição de hoje, diz o quê? Desperte. Qual é a diferença? Porque na primeira epístola diz não desprezes. Alguém sabe me dizer? Quem é que pode me ajudar aí? Peço ajuda aí dos universitários. Por que Paulo diz não desprezes o dom que há em ti? Alguém pode contribuir, nos ajudar?
nosso texto, nossa edição diz assim, olha, reavives, né? Ou despertes, em outras traduções, né? O dom que é em ti. E na primeira epístola, não despreze. Por que não despreze o dom que é em ti? Tem uma irmã lá atrás, não sei se alguém pode levar o microfone, se ela quiser. Glória a Deus. Não despreze. Olha o texto que ela citou bíblico, né? A parábola dos talentos, né? Tem alguma conexão? Claro que tem, né, amados? É muito forte isso. Não desprezes, por quê? Porque existiam várias doutrinas ali. Só que eram doutrinas o quê? Falsas. Então poderia que em algum momento Timóteo olhasse e fosse mais interessante enveredar pelas doutrinas falsas, porque ele ia estar de comum acordo com muitas pessoas ali que estavam pregando. Aí olha o desafio de ser cristão, a gente tem que nadar contra a maré, e a gente não pode enterrar o talento. Se foi dado o dom, e nós vamos aprender aqui que o dom é irremediável, né? Não é isso que a Bíblia diz? Depois que Deus ele te dá o dom, ele não sai mais da tua vida. Só que não podemos deixar acontecer o que aconteceu na vida de Timóteo, né? Olha a preocupação, não desprezes. E a outra, reaviva. Por que reaviva o dom que há em ti? Porque o dom ele pode ser dado, mas a gente pode cair numa negligência, não é isso? De não usar aquele dom, ou deixar ele morrer mesmo. Olha que interessante, a Bíblia diz sobre a questão dos dons, Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o dom está na nossa vida, mas esse dom é para quê? A pergunta que se faz é essa: é para fazer a obra de Deus. Então a gente não pode deixar ele lá no cantinho, não é isso? E olha, diz aqui em Mateus 7 também, aí vem o cuidado, queridos, porque é uma palavra forte de Deus. Mateus 7, 22, 23, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Adivinha o que Jesus está falando sobre os dons que foram dados àquelas pessoas, e por algum motivo eles deixaram o quê? Eles desprezaram, não reavivaram o dom na sua vida. Número 2, espírito de poder e moderação. Queridos, esse espírito de poder que a Bíblia diz e a lição traz, não é de você se autopromover. Não é poder para humilhar, para cobrar. Esse poder aqui é o que? É coragem. Coisa que Timóteo precisava naquele momento. Imensamente. É o que a gente percebe até então, que Paulo está diante de um jovem, seu filho na fé, que estava jogando por terra, estava desistindo. Timóteo estava desistindo. Isso acontece com qualquer um. Quando os afazeres, as circunstâncias, não faz você não enxergar as coisas boas que Deus te deu. Então aí temos os dons, a chamada, o propósito, até a fé inspira. Por causa das circunstâncias, familiar, falta de emprego, as dificuldades, faz qualquer cristão desanimar. E aí Paulo está diante de um jovem. Paulo já estava perto de morrer, ele morreu mais ou menos em 67, em 67 ele escreveu essa carta. E Paulo quer dar as últimas palavras a um jovem, seu filho na fé, tentando fazê-lo lembrar, admoestar, lembrar
de tudo aquilo, coisas boas, para que eles reanimem. Ele vai começar agora o ministério dele. Paulo estava terminando dele e Timóteo ia começar Passando bastante. passando o bastão. E é bom termos amigos, pessoas que te ajudam, que te façam lembrar, que te oriente. E aí, essas duas situações estamos aqui, Paulo tentando animar Timóteo na carreira. E aí eu lembro lá de Agar, capítulo 19, parece de Gênesis. Agar estava desanimada porque foi expulsa por sua senhora, estava desanimada, colocou seu filho debaixo de um arbusto. Ao lado dela tinha uma fonte de água, ela não estava enxergando a fonte de água. Por causa do medo de morrer, do medo de ver seu filho morrer, manter distância, as circunstâncias, a pressão foi tão grande na sua vida que eles não enxergou as coisas boas que Deus tinha colocado ali, porque Ismael, por sua razão, tinha promessa de Deus. E tinha uma fonte de água jorrando ao lado, perto dela, e ela não estava enxergando por causa dessas, as circunstâncias cegaram Agar, para que ela não veja as bênçãos de Deus que está sobre a sua vida. E aí teve que Deus abrir os olhos dela, e ela viu a fonte de água, encheu o odre de água, deu seu filho, e o seu filho, eles continuaram. Então é isso que Paulo está fazendo, reanimando Timóteo, fazendo lembrar. E as circunstâncias elas passam, ela vem para nos desanimar, mas ao mesmo tempo fortalecer a nossa relação com Deus. Nossa fé também, né? Nosso relacionamento. Olha aí, que bênção, que exemplo aí maravilhoso. Cuidado com isso, Paulo. Espírito de poder e moderação. Já que ele citou um exemplo maravilhoso da Bíblia Sagrada, podemos também trazer exemplos desse espírito de poder. Lembra que no primeiro século, depois da morte de Cristo, a igreja ela fica enclausurada, né? Fica ali perseguida, com medo que paralisa, como o pastor disse. Só que aí quem é que entra em cena? O poder de Deus. Quem é que lembra lá do Pentecoste, capítulo 2? Quem é que lembra de Pedro pregando? Quem é que lembra da grande colheita de mais de 3.000 almas? Isso é o poder de Deus, queridos. É a coragem de sair de um local que eles estavam o quê? Temerosos, com medo, porque se iniciou ali a perseguição da igreja. Nós temos aí a história da perseguição da igreja, do cristianismo. Só ler Apocalipse 2 e 5. Apocalipse 2, 5. Glória a Deus. A igreja citada no capítulo 8 de Apocalipse, e o anjo disse para aquela igreja. Aí. Olha, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Voltar aqui ao primeiro amor, né, amados? Não deixa de ser o convite que Paulo faz para Timóteo. Reavivas, volta ao primeiro amor. Perfeita, glória a Deus. É isso aí, queridos. Vamos interagir para enriquecer a nossa aula. A moderação, a gente tem um exemplo lá de Pedro. Olha só que interessante, Pedro é uma figura maravilhosa. Nós demos um exemplo de Pedro, de poder de Deus, não é isso? Porque para sair dali onde eles estavam sendo perseguidos, ter essa coragem, só mesmo o poder de Deus. Vamos dar um outro exemplo de Pedro agora, sobre moderação. Quem é que não lembra aí da orelha de Malcolm? Não é verdade? Quando o soldado romano vai prender Jesus ali no monte, o que é que Pedro faz? Tira a espada. Não é isso? Isso é exemplo de moderação, queridos? Resolver dessa forma impulsiva as coisas? É exemplo? Não é exemplo. Porque o que seria essa moderação?
E existe um dom para capacitar o ser humano, eu peço todos os dias a Deus isso, porque é muito importante para os nossos dias atuais, que é o dom da temperança, que é justamente essa moderação emocional, moral e espiritual, que nós precisamos no nosso dia a dia, viu, queridos? No nosso dia a dia. Então, espírito de poder e moderação. Número 3. Participa do sofrimento pelo Evangelho. Versículo 8. Aí também o pastor Cláudio falou sobre medo. Olha a situação de Timóteo, amados. Além de novo, tem que vivenciar tudo aquilo. É um desafio enorme, né? Olha só. Participa do sofrimento pelo Evangelho. Então tem pessoa, pastor Guilherme. É muito interessante a elegância, a esperteza, a sabedoria, a iluminação, como Paulo escreve nesta carta, para chamar a atenção de um discípulo que estava passando por uma crise existencial, ministerial, em razão de que os falsos profetas prosperavam, iam tudo bem, e ele ali com toda a sua fé, sem fingimento, sofrendo, padecendo, talvez sendo apontado: olha aí o teu apóstolo, está preso, olha aí, esse estou vendo em bronca, olha aí, só está sendo perseguido, olha nós aqui, a gente está tranquilo. Então Timóteo passa por uma crise e começa a sentir vergonha. Por isso que vem a advertência, todo aquele histórico, a fé sem fingimento, eu sei o berço que você nasceu, sua avó, sua mãe, você foi bem criado, eu conheço a tua fé, sei do teu serviço e tal, e invoca para que ele reaviva esse dom que está esfriando, e porque ele estava com vergonha. E é por isso que este versículo ele começa assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, Timóteo estava passando por essa crise, e as crises, as circunstâncias que falou o pastor Cláudio, elas vão sufocando o dom, aquele compromisso, aquela resposta ao chamado de Deus, aquilo que Deus já tem investido na gente para a gente ser aquilo que Deus tem como propósito para que a gente seja e faça a obra. Então Timóteo já estava passando por esse esfriamento, e por isso Paulo agora elegantemente diz: agora não te envergonhes. Glória a Deus. Olha aí, amados, que riqueza é o Evangelho. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. O pastor falou tudo. Olha a crise que Timóteo estava vivendo, porque as suas referências eram quem? Jesus Cristo, que para o judeu não poderia ser, porque foi morto em uma cruz. E o que eles esperavam era um Deus que tirasse ele daquela situação. Não entenderam o propósito divino, o plano da salvação. Então, para ele olhar para Jesus, pregar Jesus crucificado, era um desafio, queridos, enorme. E agora o seu mentor está preso. Convivemos com essa situação todos os dias. Todos os dias. Como assim? Me dá um exemplo. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. É por isso que a apostasia investe muito no Evangelho da prosperidade. Porque o Evangelho de Cristo, ele te mostra sofrimento. Você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o Evangelho da prosperidade, então, tenta tirar esse cenário de sofrimento para mostrar às pessoas, inclusive as pregações, o chamamento: venha para Jesus e você vai ser feliz. Venha para Jesus e vai acabar os seus problemas.
venha para Jesus e você vai ter uma casa nova, um carro novo, uma bênção, um material, você vai ser bem sucedido. Inclusive eu vejo assim muitos pregadores que estão sendo chamados para pregar nas empresas, e nas empresas o foco é como você vender mais, como você produzir mais, como você enriquecer mais, quer dizer, totalmente fora do Evangelho. Então são esses pregadores que têm horário nobre na televisão, são os mais famosos, tem uma linha de redes sociais com bastante visualizações, são os caras mais famosos. Inclusive ele tem um padrão de riqueza que nem às vezes um empresário que tem trabalhado muito tem. Então Timóteo estava vivendo essa crise que hoje também muitos novos obreiros devem sofrer, porque muita gente aposta: eu vou ser um pastor e a minha vida vai mudar, eu vou ser um pastor e vou melhorar de vida. Como se a igreja fosse um cassino, né? Exatamente. Então você entra pobre e sai rico. Isso, a realidade cósmica da coisa, nos dias de Timóteo, é a mesma hoje com maior intensidade. Ou seja, afastar do Evangelho da crucificação, da cruz. Glória a Deus. Participa comigo do sofrimento. Não é só das bênçãos, viu? É do sofrimento. E o que diz aqui, olha, queridos, tem sofrimento maior do que esse aqui, olha, que eu vou ler aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Tem alguma coisa maior do que essa? Maior sofrimento? Eu não consigo enxergar. Negue-se o quê? A si mesmo. Não é isso? Aí nós temos aqui, olha, Só um pastor falando, por favor. Ele também podemos verificar que naquela época a igreja estava sofrendo as heresias gnósticas. Forte. As heresias gnósticas diziam que Jesus não era o único mediador. Ela dizia que Jesus era um dos. Então, eles defendiam na época que de Deus, entre Deus e os homens, existiam várias emanações angelicais. E Jesus era uma delas. Então, era o ensino herege daquela época. Aí Paulo coloca: não te envergonhe do testemunho ao Senhor. Aí mais tarde ele vai dizer: o único mediador. Então é essa questão, não te envergonhe, justamente na época que ele estava sofrendo esse tipo de pressão, a heresia do diabo. Aí Paulo coloca isso. glória a Deus. Então, participa do sofrimento pelo Evangelho. Aí nós temos a história da igreja, do cristianismo, das perseguições. Atualmente a gente tem um site maravilhoso que é Portas Abertas. Nós temos cristofobia. Nós temos a situação do mundo que nós estamos inseridos. Querido, quem não é perseguido não está no caminho certo. Porque eu já disse uma vez aqui na escola bíblica que o termômetro da perseguição é quanto mais a gente se aproxima do Evangelho. Quanto mais próximo e íntimo do Evangelho, maior é a perseguição. Não é isso? É isso. A Bíblia diz isso. E esse princípio que eu estou dizendo, esse termômetro, ele se baseia em um princípio clássico, né, e profundo da cosmovisão cristã. Ele reflete a ideia bíblica de que a luz de Cristo expõe e confronta as trevas, não é isso? Então, quem quer ser amigo de Deus tem que ser o quê? Inimigo do mundo. Então, isso por si só já é perseguição para a nossa vida. O que é comum lá fora é a mentira. Aí você entra com a verdade. E basta você falar a verdade que você já cria uma guerra, né? Então nós temos aí eu também fiz questão de pegar uma frase
uma citação do Spurgeon sobre essa questão do participa do sofrimento pelo Evangelho. Ele diz assim, olha, Spurgeon: você espera ser honrado em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Será que é isso mesmo que algumas pessoas estão pensando? Ser honrado nesse mundo? Difícil, né, queridos? Esse mundo, ele jaz no maligno, e quem quer ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. Desse sistema aí que está dito. E número 3, só para a gente resumir, queridos, porque o tempo já foi: guarda o bom depósito. O que seria o bom depósito? Só para nós encerrarmos aí com chave de ouro. O que seria um bom depósito? Glória a Deus. Eu só vou dar uma pista: é uma riqueza infinita. Glória a Deus. É algo mais precioso que a gente tem nessa vida. É o bom depósito. O que seria esse bom depósito aí? Que tesouro é esse? O coração. Quem dá mais, quem ajuda, quem tem uma opinião diferente. O que seria esse bom depósito que Paulo coloca aqui no tópico número 3? Guarda o bom depósito. Existe o bom depósito de Paulo, né? O bom depósito de Timóteo, o bom depósito de quem? Onésiforo, ou Onesíforo, né? Melhor a pronúncia, Onesíforo. Existem 3 bons depósitos aqui. Vamos aprender com eles. O tesouro do Evangelho é o bom depósito. Tá? Mas vamos lá. Depósito de Paulo. A tradição cristã relata que o apóstolo Paulo recusou-se a negar a Cristo durante o quê? O seu martírio. Isso por si só já representa que Paulo guardou o quê? O seu bom depósito. E amados, a gente não negocia isso. Glória a Deus. A gente não negocia isso. Depósito de Timóteo, segundo a tradição também cristã primitiva, o pastor Timóteo foi morto por apedrejamento. Então olha só o fim de Timóteo. Tudo indica que ele guardou o quê? O bom depósito também. E número 3, depósito de Onesíforo. Foi um cristão do primeiro século, natural de Éfeso, conhecido na Bíblia, adivinha por quê? Por sua lealdade e coragem. E a pergunta que se faz é: como a gente quer ser conhecido? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Esta é a nossa escola, a escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, uma escola sem igual. Da gente, quem não vem a esta escola, com certeza está doente. Aleluia. Graças a Deus. Vamos começar agora a segunda carta a Timóteo e vamos partir para o encerramento. E aqui Paulo traz grandes ensinamentos, como deve se deparar com pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação. Você, crente, ora a Deus, vai visitar alguém, chega na casa de alguém, e como deparar com situações assim. Que bom que nós temos a Bíblia Sagrada, todos têm uma Bíblia, a Palavra de Deus,
Toda resposta a qualquer pergunta está aqui. Toda. Você sabe que nunca está sozinho. Jesus disse: sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo está na Bíblia Sagrada, mas as circunstâncias são grandes e realmente desanimam. Eu sempre cito a nossa Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, né? Sempre cito isso, serve para a minha vida. No 18, Elias saiu gigante do capítulo 18. Elias saiu, vamos dizer, vencedor do capítulo 18. Elias saiu o profeta do capítulo 18. Os profetas de Baal morreram todos naquele capítulo 18. Elias saiu daquele culto maravilhado, culto pentecostal de fogo, né? Onde Deus manifestou a sua soberania, onde mandou fogo, queimou todo aquele sacrifício. Elias sentiu-se um cara, né? Sentiu-se que realmente, né, estava de boa, fortalecido. Mas não demorou muito. Se você for no capítulo 19, Elias estava fugindo porque estava com medo. É assim, nossa vida. Você está bem, daqui a pouco bate o medo. Acontece isso? Amém? Quem pode dizer amém? Abra no 18, capítulo 19 de 1 Reis, para dizer que eu não estou falando asneira aqui. 1 Reis 19, acho que eu coloquei aqui mais rápido na Bíblia. 1 Reis 19, vou ver aqui o 19, marquei aqui. Está aqui, ó. Verso 3. Elias teve medo. Mas no 18 não. No 18, Elias estava fortalecido. Foi justamente o que aconteceu no Monte Carmelo. E no verso 3 do 19 está aí, ó. Temendo, pois, Elias levantou-se, fugiu. Fugiu de quem? De uma mulher. Então o ser humano, ele é volátil. É por isso que Paulo, essa palavra de Timóteo, casa muito bem. E verificamos da questão de Elias. Ele foi, mais tarde se escondeu numa caverna, não quis mais viver, orou a Deus pedindo a morte. Você já pediu a morte? Já? Senhor, me leva logo, Senhor, o negócio está feio aqui embaixo. Já pediu a morte? Já? Isso ainda não, pode ser que venha um dia. Né? Ninguém diga: eu não bebo dessa água, né? Verdade? Quem é melhor que ninguém aqui? Ninguém é melhor que ninguém, né? Só ele. Quem é melhor que ninguém? Eu, ninguém, né? Porque nenhum ser humano pode se julgar melhor que ninguém. Nem eu julgar melhor, irmão. A irmã Benedito. Não. Então, ninguém pode dizer: eu não bebo dessa água.
Não foi só o caso aqui, ele orou a Deus. Aqui é diferente do suicídio. Aí sim, não quero colocar aqui um suicídio ligando Elias a isso. Ele não tentou se matar. É diferente. Bom, diferente. Elias pediu a Deus. Deus, ele é dono da vida e da morte. É ele quem mata e dá vida. Então, se ele quer matar, ele pode matar. Eu não estou tentando me suicidar, nem me matar. É diferente. Alguns defendem a questão. Então ele chegou a esse ponto crucial: Senhor, me mate. Então, irmãos, tem momento difícil, mas eu digo uma coisa: nós temos armas poderosas, temos a Bíblia Sagrada. Elias não tinha a Bíblia Sagrada, ele tinha na memória apenas o que ele sabia da história, do que Deus tinha feito. Naquele momento ali ele não tinha nenhuma escrita, diferente de Daniel, que tinha alguns manuscritos com ele, que ele sempre lia. E você tem a Bíblia Sagrada. E sempre numa tempestade, nunca começa a tempestade no seu auge de uma hora para outra. Toda tempestade começa com um vento, com uma ventania, alguma coisa. Vai aumentando, chega ao cume, à culminância. Por isso que a Bíblia chama a atenção. Qualquer cheiro de fumaça, procure, leia a Bíblia, busque a Deus. Aleluia. Timóteo estava desanimado, Timóteo queria desistir. É um erro. Mas a palavra chegou na hora exata. Paulo mandou uma carta na hora exata, naquele momento em que ele não desistiu, mas queria desistir. E se você não ajuda, mas também não atrapalha. Olhe para o teu irmão, como diz, olhe para o teu irmão como a própria carta de Paulo. Olhe para o teu irmão. Olhe para alguém mais velho como teu pai, olhe para alguém mais novo como teu filho, olhe para alguém da mesma idade como teu irmão, sabendo que todos nós herdaremos a vida eterna, moraremos no mesmo céu. Não vai ter céu para uns e céu para outros. É o mesmo céu, é a mesma glória, é o mesmo Deus, é a mesma casa. Então, que besteira é esta aqui, fazer a diferenciação de grupinhos? Eu sou do grupo tal, defendo isso, defendo aquilo, isso. Pelo amor de Deus. Nós não vamos para o céu diferente, vamos para o mesmo céu. Então, irmãos, leva uma palavra de ânimo para alguém, leva uma palavra de... Leia a Bíblia primeiro, busque a Deus primeiro, procure umas referências maravilhosas, essa de Paulo aqui, e cante o hino, ore a Deus. Não vai falar mal de ninguém. Diz provérbio que o negócio é sério. Fuxico é uma coisa que Deus abomina. Rabo de saia é complicado. Então, Deus te deu o dom para falar mal de ninguém, te deu o dom para pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus. E Deus abençoe, irmãos. Palavra linda, maravilhosa. Paulo aqui chama a atenção, mas eu quero dizer, reforçando, Timóteo estava enfrentando muitas coisas naquele momento, como nós também. E foi boa a palavra, parabéns ao nosso querido professor Robson. E no final, não podemos se adequar para que o mundo goste da gente, não. Só para fechar. Não vá se adequar no seu trabalho, na escola, no ambiente que você... Não vá tentar se adequar para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas se agradar de você. Seja você mesmo. Você é crente. Em qualquer lugar você é crente.
Raquel, esse dia, estava sentindo uma forte perseguição, porque ela falou de Jesus lá, numa palestra que ela estava dando. É assim. Aí ela conversamos, então fizemos alguma coisa formal. Mas é assim, está entendendo? Basta você tocar nesse negócio aqui que assanha o câncer da perseguição, assanha. Está entendendo? Mas a pessoa tem medo, tem receio. Tá? Opa, não. É melhor se adequar ao grupo para que o grupo me aceite do que eu sentir-se isolado aqui. Tá? Você é crente. E o mundo não vai te amar se você for crente em Jesus Cristo. Ele não vai te amar, não. Jesus mesmo disse isso. Não vai te amar. O mundo vai te odiar. Mas se você for crente, seguir a Bíblia. Bom. E que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, que Deus nos anime. E que essa palavra sirva para mim e serviu para você. Vamos agora orar os dízimos e ofertas. Estamos já no horário certinho. E à noite nós temos o nosso culto de encerramento do Congresso Escola Dominical. Bom, Deus abençoe. 18 horas. Pretendemos fechar o horário direitinho para a gente aqui esperar os irmãos. Bom, e foi muito bom ontem. Quem foi, maravilha. Quem pôde ir, né? Quem não pôde ir também, ou quem pôde ir, foi uma bênção mesmo. O pastor José Brandão estava lá, pregou uma pregação longa, mas uma pregação boa. Bom, os irmãos não queriam sair da pregação, que ele terminasse, mas foi bom mesmo, muito bom mesmo. Ele deu uma pregação tipo, na verdade foi uma coisa pedagógica, né? Muito boa a palavra dele. Bom, vamos orar e vamos cantar um hino da harpa cristã. Ô Miriam, pode cantar conosco. Estaremos contribuindo nos ofertas e depois estaremos encerrando a escola dominical. O pastor Esaú estará orando as bênçãos apostólicas e assim estaremos indo à nossa casa. Oremos pela irmã Ruth também. A minha princesa está deu febre, voltou, está um pouquinho molinha. A Lídia, e assim vamos orando uns pelos outros. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por tudo. Ó Deus eterno, abençoe este momento, Senhor, queremos contribuir para a tua casa. Abençoe cada um, abre as portas, Senhor. Ó Deus, a despensa, não deixe faltar, Senhor. Dê o necessário, Senhor, o suficiente para que possamos te servir e te servir melhor. Deus, abençoe maravilhosamente esse momento especial. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor que no número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Todos estavam reunidos no poder buscar perdão pelo
Onde tu também desejas onde estás. Vamos ficar de pé e encerrar a nossa lição, lembrando que hoje à noite, culto às 18 horas. Senhor, graças te damos, meu Pai, por mais um domingo na tua casa, onde aprendemos as Sagradas Escrituras, Senhor. Que possamos, Senhor, reavivar o dom que há em nós, Senhor, que possamos despertar o dom que há em nós, que possamos, Senhor, entender qual é o nosso chamado e ter guardado em nossos corações, Senhor, o Evangelho, o bom depósito, para nos dias maus, nos dias de luta, nos dias de guerra, sabermos em quem temos crido e saber que Ele é poderoso para fazer muitos milagres e maravilhas. Graças te damos, meu Pai, pelas Sagradas Escrituras, pelo professor que esteve aqui, Senhor, que a tua graça seja com ele, com a sua família. Continua, Senhor, dando inteligência a ele, a todos nós, para que possamos continuar amando a tua palavra. Nesse mundo por fora aí que não deseja, Senhor, mas aqui é o povo ainda que luta e que batalha pelo Evangelho, que ama a tua palavra, Senhor. E ao retornarmos, Senhor, para os nossos lares, Senhor, que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, voltar em santa paz, Senhor, e aqueles que têm agora algum parente, algum filho, Senhor, doente, que possa também encontrar restaurado, Senhor, com a saúde, com a sua saúde já, Senhor, restaurada, assim como nós também aqui, se alguém está passando por algum tipo de problema, que a tua graça, Senhor, esteja resolvendo. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido, eterno, amado e poderoso Pai, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com a amada noiva de Cristo, não só hoje, mas até que o nosso amado noivo venha me buscar. E a noiva de Cristo diz: Amém. Glória a Deus, a todos, um bom domingo. Próximo domingo nós temos o pastor Romero, o pastor Cláudio, o missionário Gonçalves, o pastor Salomão, o pastor Esaú e o pastor Guilherme. Próximas aulas.